bom dia para você nesta quarta-feira, véspera de feriado, dia 20 de abril. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição você confere, quase 4 milhões de brasileiros já podem sacar o valor de R$1.000 do FGTS. Ucrânia tenta retirar civis de Mariupol em meio aos bombardeios. E na França, Macron e Le Pen se enfrentam hoje em debate, dias antes do segundo turno. E começa hoje o programa de liberação de até R$1.000 do Fundo de Garantia para os trabalhadores. Nesta primeira fase do saque especial serão beneficiadas quase 4 milhões de pessoas que nasceram em janeiro. Em tempos de crise, quando se fala em dinheirinho extra, muitos brasileiros já sabem para onde vai. Pagava as contas, né? Muita dívida por aí. Aluguel, faculdade, despesas de casa, basicamente isso. A partir do dia 20 de abril, os trabalhadores podem começar a sacar até R$1.000 das contas do FGTS. O valor liberado depende do saldo que o beneficiado possui em todas as contas do Fundo de Garantia do tempo de serviço. Bom, o FGTS normalmente é um recurso que o trabalhador só coloca as mãos em situação especial. No caso de uma demissão, no caso de uma aposentadoria. Então são situações muito raras. Há também a possibilidade dele fazer o saque aniversário, que é uma opção de colocar no recurso de FGTS sobre algumas regras, né? E esse saque agora precisa dar um pouco mais de oxigênio para a atividade. O valor é modesto, né? R$1.000, né? Menos de um salário mínimo, mas é para toda a massa de trabalhadores que possui fundos de garantia. Então, é uma medida que vai injetar na atividade, né, uma quantidade de reais num determinado momento que pode fazer com que a demanda avance um pouco. O dinheiro das contas do fundo, que é um direito do trabalhador com carteira assinada, só pode ser sacado em geral em situações específicas, como na demissão sem justa causa, na compra da casa própria ou na aposentadoria. A liberação dos recursos faz parte da medida provisória assinada em março pelo presidente Jair Bolsonaro e está inclusa no programa Renda e Oportunidades. Ela se soma a outros benefícios que o governo vem concedendo, que é redução de tarifas de importação, redução de IPI. Tudo isso de fato, tentando aquecer a economia no momento em que a inflação está mais alta. O calendário de pagamento extraordinário foi divulgado pela Caixa Econômica Federal conforme o mês do nascimento do beneficiário e vai ser realizado até o dia 15 de dezembro. Mas atenção, nem todo mundo tem direito a receber o dinheiro. De modo geral, é um benefício estendido a todos os trabalhadores que têm fonte. Aquele trabalhador que já realizou saques e que o saldo está zerado, provavelmente não vai ter acesso, né? Aquele aposentado que acabou de fazer o seu saque e tudo mais, né? Agora, a boa parte dos trabalhadores que possuem fundo de garantia vai ter acesso a esse recurso. É só da Caixa Econômica fazer opção, né, por esse saque, tem que ser opcional, a pessoa tem que optar por ele e ficar atento ao calendário informado pela própria Caixa Econômica. O dinheiro é depositado numa conta especial, né, e essa conta especial o trabalhador vai poder usar, vai poder fazer um saque ou mesmo usar com o cartão da própria Caixa Econômica. A partir de 8 de abril, o empregado já pode verificar o valor e a data que pode sacar o dinheiro pelo site ou pelo aplicativo. A Caixa estima que sejam liberados R$30 milhões para pelo menos 42 milhões de trabalhadores. Na consulta pelo site do FGTS, o trabalhador consegue saber se tem direito ao saque extraordinário e consultar a data de crédito na conta Poupança Social Digital. No caso da consulta ser feita pelo aplicativo ou nas agências da Caixa Econômica Federal, é possível saber também o valor a ser creditado, consultar a data de crédito na conta poupança, informar caso não queira receber o valor, solicitar o retorno do valor creditado para a conta do FGTS e realizar alterações cadastrais para a criação da conta poupança social. Os nascidos em janeiro recebem o valor a partir do dia 20 de abril. Já os nascidos em fevereiro, dia 30. Para o especialista, apesar do valor modesto, o dinheiro deve ser usado com responsabilidade. Algumas dívidas que o trabalhador pode ter, seja no cartão de crédito ou no cheque especial, também estão aumentando. Então, quem tem empréstimos, né, e esse empréstimo está virando uma bola de neve, é bom tentar colocar essas dívidas em dia, exatamente para pagar menos juros ou tentar pagar definitivamente a dívida que tem. Uma família com pouca dívida acaba estendendo mais o orçamento familiar. Se a família está muito endividada, uma parte da renda
vai direto dessas dívidas e fica mais difícil dar conta das despesas tradicionais de uma família. Então fica a dica: se você tem direito ao saque extraordinário, use para quitar dívidas ou suprir necessidades básicas. E nesta terça-feira, durante um dia de muito trabalho em Brasília, o deputado Davi Soares defendeu uma medida que interessa a muitos empresários e principalmente ao emprego de muitos trabalhadores. Estamos aqui no Salão Verde, aqui no Congresso Nacional hoje. Acabei de discursar defendendo a emenda do PSD que junta a MP 1077, que garante aí o parcelamento do valor da outorga pelas emissoras de radiodifusão. Hoje são quase 10 mil no país, a grande maioria delas está em um grande desespero financeiro, a ponto de fechar e colocar aí milhares de pessoas na rua. O que nós simplesmente fizemos é a possibilidade daquilo que deveria ser pago somente uma vez, que é o valor da outorga, ele ser parcelado de acordo com o período que a pessoa obter a outorga. Obviamente que esse parcelamento exigirá uma remuneração ao Estado, que deverá ser feito através da Selic, portanto não trazendo prejuízos ao erário. Fazemos justiça àqueles que investem na radiodifusão, fazemos justiça ao poder concedente, que é o Estado brasileiro. Juntos seremos mais fortes, defendendo os empregos no Brasil. E o Congresso recebeu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Essa é a peça que vai definir os gastos de 2023 e fixar valores, como o do salário mínimo, por exemplo. Os parlamentares começaram a se organizar para discutir sobre o orçamento de 2023. A proposta do governo federal é aprovar o tema o quanto antes para definir as metas econômicas e orçamentárias do ano que vem. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, acredita que o tema deve ser discutido com cautela, porque envolve os impactos fiscais nos cofres públicos. Os déficits fiscais que são sucessivos e há anos o país se encontra em déficit primário, né? Não estamos falando nem em déficit nominal, déficit primário, né? Na LDO do ano que vem não é diferente, é um esforço para se reduzir esse déficit. Mas há questões que são importantes, por exemplo, essa questão dos servidores é algo que precisa ser olhado de maneira bastante criteriosa, né? Quem também falou sobre o assunto foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele disse que não há previsão. Não tem nada de oficial ainda, nós não fomos comunicados, não tem nenhum projeto que diga respeito a isso. Mas nós vamos esperar, falar de perspectiva sempre é muito ruim. Especulação, há tempo, o salário mínimo desse ano está vigente, vamos esperar como é que se comportam a inflação e todas as situações que a gente ainda vai se debruçar nesse primeiro semestre, para ter uma perspectiva da economia para o segundo semestre e aí influenciar no valor, na remuneração ou na correção do mínimo. O projeto de diretrizes orçamentárias de 2023 chegou ao Congresso Nacional na quinta-feira e começou a ser discutido entre os parlamentares hoje à tarde. Ele apresenta o salário mínimo de R$ 1.294, que foi definido de acordo com o percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A estimativa é que a cada R$1 de aumento, aumente os gastos públicos em mais de 360 milhões de reais. No entanto, para este economista, a previsão de aumento não tem ganho real, ou seja, não vai fazer grande diferença na vida dos contribuintes e beneficiários. Sabemos nós que a inflação já está nos 2 dígitos há alguns meses e subindo. Só no mês de março foi 1,62. Então, acreditamos que o governo está muito otimista com relação ao fechamento do ano, projetando uma inflação de um único dígito na faixa de 6,7% e corrigindo o salário mínimo. Outra medida do Ministério da Economia foi sobre o orçamento reservado para eventuais aumentos nos salários dos servidores públicos federais. O governo federal reservou quase 12 bilhões de reais para essa finalidade. Só que parlamentares da oposição acreditam que essa é uma estratégia do governo federal para ganhar mais apoio político nas eleições deste ano. Mas a base governista no Congresso acredita que o montante é preciso. Essa reserva feita pelo Ministério da Economia é para evitar um novo desgaste entre o governo federal e servidores públicos que ficaram insatisfeitos com os reajustes. Na semana passada, o Executivo apresentou uma proposta de aumento de 5% no salário dos servidores públicos federais. O percentual não agradou algumas categorias. É o caso dos funcionários do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Alguns deles continuam
continuam em greve desde o mês passado. O deputado Pedro Paulo foi secretário de Fazenda do Rio de Janeiro e conhece bem o tema. As discussões são sempre tensas, né? Por exemplo, agora na cidade do Rio de Janeiro nós enfrentamos, por exemplo, paralisação dos funcionários da empresa de limpeza e, aos poucos, com diálogo, se valendo também da Justiça do Trabalho, nós conseguimos construir um acordo e mostrar em números que é possível você voltar a ter reajustes, mas você tem que ter limites. Você não pode dar tudo de uma vez, aquilo que não foi dado durante 4 anos. Com o aumento de março, o preço do aluguel residencial registrou o maior avanço nos últimos 11 anos. A repórter Maria Clara Leite traz pra gente os detalhes. O preço do aluguel residencial subiu 1,63% em março, a maior variação desde julho de 2011. Esse já é o 9º aumento seguido, segundo o índice FIPZAP de locação, que analisa os valores de 25 cidades brasileiras. Goiânia registrou a maior alta, quase 5%, e Porto Alegre teve a menor variação, pouco mais de 0,5%. A cidade de Pelotas, também no Rio Grande do Sul, foi a única analisada pela pesquisa que não registrou aumento de preços. Mais cedo eu conversei com um especialista para saber como é possível negociar esse reajuste do aluguel. Olha, nesse período, com o passo a economia brasileira, de um aumento de inflação muito forte, os preços estão subindo muito, naturalmente que é importante que cada cidadão faça também a sua parte e pesquise bastante. Isso vale também para o aluguel. Se você não está muito confortável com o aluguel que está pagando, porque aumentou muito nos últimos tempos, faça uma pesquisa de mercado, veja se na sua região há, primeiro, imóveis disponíveis que te agrade, e segundo, se os preços médios estão dentro do seu orçamento. Se estiver, faça uma negociação com o proprietário, porque pode ser que ele esteja bastante rigoroso em manter o aluguel atual e você precisa arrumar um outro imóvel. É importante ter uma segunda opção na mão. E aí sim, mostrar toda a dificuldade que estamos vivendo no país com esse aumento de preços e que esse aluguel subiu acima do que tem aumentado a renda. Importante sempre negociar qualquer que seja o serviço ou o produto. É isso aí. Agora olha só a variação de preços entre uma cidade e outra. No mês de março de 2022, São Paulo teve o maior preço, R$ 40,00 o metro quadrado. E aí São Paulo vem em seguida de Recife, Brasília e Rio de Janeiro. Agora a cidade que teve o menor valor do metro quadrado foi Curitiba, R$ 25,00. Agora a gente fala sobre a crise no leste europeu. Neste 56º dia de conflito, a Ucrânia chegou a um acordo preliminar com a Rússia para estabelecer um corredor humanitário para a retirada de mulheres, crianças e idosos da cidade sitiada de Mariupol. Um comandante militar ucraniano chegou a dizer que as condições podem piorar em breve, estimando que eles podem ter apenas alguns dias ou apenas algumas horas restantes. Ucrânia e Rússia anunciaram a abertura de um corredor humanitário nesta quarta-feira para a retirada de civis de Mariupol, cidade portuária no sul do território ucraniano, cercada há semanas. As pessoas vão ser retiradas até a cidade de Zaporizhia. Desde sábado, nenhum corredor humanitário estava em operação na Ucrânia, devido à falta de acordo entre as partes, enquanto Moscou intensificou os ataques na região leste do país. Quase 300 mil ucranianos foram retirados por corredores humanitários desde o início da operação russa em 24 de fevereiro. Os separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia afirmaram que 5 militares ucranianos que defendiam Mariupol entregaram armas e 140 civis foram retirados da localidade. Em um comunicado, as autoridades da autoproclamada República Separatista de Donetsk, que não é reconhecida pela comunidade internacional, afirmaram que os combatentes tomaram a decisão por vontade própria. Eles defendiam a fábrica de Azovstal, o último reduto controlado pela Ucrânia na cidade portuária. Não foi possível confirmar as afirmações com fontes independentes. Na noite de terça, um comandante das forças ucranianas entrincheiradas em Azovstal fez um apelo à comunidade internacional para que fosse organizada uma operação de retirada. Ele afirmou que os soldados no local estão vivendo os últimos dias ou até as últimas horas de suas vidas.
O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que fez pelo segundo dia seguido mais de 1.000 ataques a unidades de defesa da Ucrânia. Segundo eles, foram 1.053 ataques só nesta quarta-feira e ontem os russos tinham anunciado 1.260. A grande maioria no leste ucraniano, onde acontece o que eles chamam de segunda fase da operação militar especial. E o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, denunciou a ofensiva recente da Rússia no leste da Ucrânia e pediu uma pausa humanitária. Uma trégua de 4 dias, de acordo com Guterres, vai permitir a retirada com segurança de civis que desejam sair da área sob ataque e a entrega de ajuda humanitária em regiões duramente atingidas pelo conflito, como Mariupol, Kherson, Donetsk e Lugansk. Após uma videoconferência do G7, o chanceler alemão Olaf Scholz comentou a situação no leste europeu. A invasão da Ucrânia pela Rússia continua a ser uma violação flagrante do direito internacional. A morte de milhares de civis, como vimos, é um crime de guerra pelo qual o presidente russo é responsável. Uma paz ditatorial como a que Putin provavelmente tem em mente é inaceitável. Em meio à ofensiva no leste, a Ucrânia recebeu caças e peças de reposição para reforçar sua aviação. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, não especificou quantos, que tipo de aeronave ou origem, apenas confirmou que Kiev hoje tem mais caças à disposição do que há 2 semanas. O porta-voz do Pentágono explicou que os Estados Unidos, que não querem parecer um país beligerante nesta guerra, facilitaram o envio de peças de reposição ao território ucraniano, mas não aviões. E depois do intervalo, a gente atualiza os números da pandemia. E ainda, na França, Macron e Le Pen se preparam para um debate decisivo a poucos dias do segundo turno das eleições. Nós voltamos já. Seja bem-vindo novamente, estamos de volta ao vivo, agora são 8h51 pelo horário de Brasília. E a média de mortes por Covid está abaixo de 100. O Brasil registra em média 3.104 mortes por milhão de habitantes. O país confirmou mais 125 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.151. Também foram registrados 14.131 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.275.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 94 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 49% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 12.951 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 38% em relação a 2 semanas. E agora vamos verificar como está a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 425.301.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83% da população, enquanto 76,36% dos brasileiros já tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço, a terceira dose, chega a 40% dos brasileiros. E mais de 56% das crianças de 5 a 11 anos de idade tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid e estão parcialmente imunizadas. E voltando aos destaques internacionais, o presidente francês Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita Marine Le Pen reservaram a terça-feira para a preparação para um debate televisivo que vai acontecer hoje, a poucos dias do segundo turno. Nas pesquisas de intenção de votos, o centrista lidera a preferência dos eleitores. Última semana de campanha para as eleições presidenciais francesas. O atual presidente Emmanuel Macron volta a enfrentar no segundo turno a adversária de extrema-direita Marine Le Pen, repetindo o pleito de 2017. As pesquisas mais recentes mostram o centrista à frente, com até 56,5% das intenções de voto, contra até 46% para o oponente. Apesar de liderar a preferência dos eleitores, o presidente vê Le Pen crescer entre uma eleição e outra. 5 anos atrás, ele foi eleito com 66% dos votos contra 34% da candidata do partido Reagrupamento Nacional.
Na quarta-feira, os dois participam de um debate televisionado decisivo a 5 dias da votação. O candidato do partido A República em Marcha se esforça para ressuscitar a imagem de radical que Marine Le Pen conseguiu apagar no primeiro turno, ao evitar temas como a migração ou a segurança. Após um primeiro turno discreto e no qual se apresentou como defensora do poder aquisitivo, a advogada busca agora tranquilizar os franceses sobre seu eventual governo, ao afirmar que comandará a França como uma mãe de família. Se Macron for reeleito, o primeiro-ministro Jean Castex anunciou que apresentaria a demissão do governo alguns dias depois, como determina a tradição, sem esperar as eleições legislativas de meados de junho, porque, na sua opinião, é necessário um novo impulso. O México nacionalizou o lítio. A medida foi aprovada pelo Legislativo. Agora, o país vai revisar as concessões para o setor privado. Sua potencial exploração ficará nas mãos do Estado, o que motivará uma revisão dos contratos já concedidos ao setor privado. O Morena, partido no poder no México, e seus aliados aprovaram nesta terça-feira no Senado por 87 votos a favor, 20 contra e 16 abstenções, uma reforma da lei de mineração promovida pelo presidente Andrés Manuel Lopes Obrador. Na última segunda-feira, a proposta já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados. De acordo com a política nacionalista de Lopes Obrador, essa reforma considera o lítio como patrimônio da nação e deixa sua exploração e uso nas mãos de uma empresa estatal que ainda não foi criada. O México ainda não produz lítio. Com isso, ficará excluída a participação de particulares, sejam nacionais ou estrangeiros, e o presidente anunciou que serão revisadas 8 licenças de diferentes empresas concedidas por governos anteriores. O ex-jogador Pelé, de 81 anos, voltou a ser internado em São Paulo para dar continuidade a um tratamento para um câncer de cólon, que foi descoberto em setembro do ano passado. As condições clínicas são boas e estáveis e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias, divulgou o hospital israelita Albert Einstein em um comunicado. Pelé terá que ir à clínica pelo menos uma vez por mês para realizar exames e seguir o tratamento de quimioterapia contra o tumor no cólon. Embora o ex-jogador tenha permanecido ativo em suas redes sociais, ele não voltou a publicar imagens recentes suas. No entanto, após a detecção do tumor, Pelé e sua família destacaram seu bom estado de saúde. Antes do diagnóstico no cólon, quando ficou internado por um mês entre agosto e setembro do ano passado, o ex-craque do Santos e da seleção brasileira foi internado em Paris em 2019 e transferido para São Paulo para retirar uma pedra nos rins. E antes de encerrar, eu tenho uma pergunta. Alguma vez na sua vida, quando você era criança, já devem ter te questionado o que você queria ser quando crescesse, certo? Pois acredite que lá no Canadá, um garotinho de apenas 3 anos tem plena certeza do que quer: bombeiro. Mas não para por aí. Oliver Lipinski criou um currículo com a ajuda dos pais com detalhes sobre a sua educação, a sua experiência e grande interesse em combater os incêndios. Com um documento em mãos e o uniforme completo de bombeiro, o pequeno foi até o quartel no último dia do processo seletivo e avisou ao tenente que queria um emprego. Muito fofo, né? Mas também não para por aí. Depois de uma entrevista bem sucedida, Oliver foi classificado para a turma de recrutas de 2034 como membro júnior dos bombeiros. Muito bonitinha essa história. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Evelenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela te esperamos. Até lá!